Se apresenta um pouquinho para a galera, Danilo. Conta um pouquinho mais de quem é você, né? O que o Danilo faz hoje. Dá uma introdução aí pro pessoal. Galera, boa noite aí, sejam todos bem-vindos aí. Então, eu trabalho com telecomunicações já tem mais de 10 anos. Eu sou analista de redes de segurança de informação da Rede do São Luís. Vou fazer 5 anos agora em setembro. E basicamente minha carreira foi meio curiosa. Minha formação, que era para engenharia elétrica, eu consegui devido a um estágio que eu tinha que fazer, né, um mandatório de 6 meses. Eu acabei entrando na hora de Business Services, que é uma gigantesca multinacional, e acabei atuando no suporte, no Service Desk deles, gerenciando, abrindo e atendendo chamado da América do Norte, né? NAN, né? North America. E aí, entrei em contato com roteadores, com roteamento e tudo, mas eu não tinha ainda o feeling do que eu estava fazendo. Abria meio chamado. A gente tinha acesso a algumas painéis de leitura, né? Mas eu não tinha noção do que estava rolando, né? Ali por trás, ali, eu era nível 2, ou seja, eu já recebia meio que o chamado já aberto e preparava a bola para passar às vezes para o nível 3 ou até solucionar, abrir chamada com a operadora, entrar em contato com o usuário final. E fiquei lá 2, 3 anos. A empresa migrou para Petrópolis e nesse período uma companheira minha de trabalho, que é a Amanda Nunes, mandar um beijo para ela aí, ela me apresentou o Sensacional. Cisco CCNA. Ela me apresentou o que era o CCNA, o que estava ali atrás daquelas cortinas ali, o que era um roteamento, e ela me Uhum, indicou o curso do Senac, isso em 2008, uhum. isso. E aí no Senac fiz um curso que demorou, se eu não me engano, 8 meses, foi 8 ou 10 meses, era segunda a quarta, de 6 às 10, maçante mesmo, 4 módulos. E ali eu conseguia dar um troubleshoot mais avançado nas questões, entender. Eu não conseguia salvar as configurações nem aplicar, mas eu conseguia entender alguns erros e passar a bola mais redonda para o pessoal que ia acertar as configurações. E aí depois eu continuei na área de telecomunicações, né? Já logo depois que eu saí, eu entrei para Proof, na Proof, onde eu tirei o meu CCNA, o primeiro CCNA. Falei na minha primeira tentativa por causa de, eu até brinco, por causa de 10 segundos, porque eu fui fazer um ajuste que eu achava que dava tempo, e aí eu teria passado se eu tivesse feito, na minha visão, né, a prova naquela forma, mas eu fui fazer o ajuste, sou perfeccionista, acabei não dando tempo de clicar no apply, perdi a questão toda. Depois, com calma, revisei alguns tópicos que eu estava mais fraco, fiz logo depois a prova, passei no CCNA. A empresa Proof é a empresa de segurança da informação, aprendi bastante também lá. Depois de lá, eu fui para Morphos, também segurança da informação, especializei um pouco mais de segurança. É, Fui atuando na Rede Globo, fiquei acho que 9 meses de lá. Fui para a área de financeira, né, de trading, American Trading Group. Lá eu tirei o CCNA Security, me interessei mais por segurança, tirei o CCNA Security. Tive bastante envolvimento com a mercado financeiro e tudo. E lá também eu tirei o CCDA de design, que é uma prova bem interessante, dá uma visão bem ampla de algumas coisas que o CCA não abrange, então é uma coisa bem diferenciada, mas bem interessante. E depois da TG eu entrei na Redditor, também mais voltada à parte de segurança, firewall, roteador. Lá a gente mexe bastante coisa, a gente aprende bastante configurações no nosso setor, né? Tem pessoas mais especializadas em uma área, outras em outra, mas e lá, já na Redditor, sim, eu consegui tirar a primeira prova do CCNP Route em 2017, dezembro de 2017. Teve um hiato aí no nascimento da minha filha, 2018, 2019. Em fevereiro de 2020, eu fiz a loucura aí de tirar o switch e o troubleshoot juntos. Eu tinha que tomar uma decisão de tirar uma ou duas provas, o pessoal me incentivou. Tive que abdicar de algumas coisas, né? A gente pode falar mais para frente. Mas eu fiz a loucura no espaço de 15 dias, pedi folga, fiz o que eu tinha que fazer, não vi minha filha durante alguns finais de semana aí, e consegui fazer a troubleshoot e a switch para bater a meta da Cisco para a virada do currículo Aham. dela, das novas provas. Essas duas provas aí já aconteceu só em fevereiro desse ano. Então, isso daí foi em Isso, 2020, recente, então, né? isso, isso, Antes de isso. virar a certificação.
Cara, sensacional. Acho que tudo isso aí que você está falando é importante, principalmente para quem está iniciando a carreira, né? Lembrar do seguinte, né? É, cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua maneira de gerenciar o que ele vai fazer Uhum, na história profissional dele, né? O mais importante de tudo, né? O mais importante de tudo, quando eu olho qualquer scan que eu faço de carreira com qualquer pessoa, é lembrar que é o seguinte, né? É, você tem duas alternativas. Uma é você ter intervalo de tempos entre as evoluções, a evolução profissional que você vai fazer. Então, no caso, se você for focar tá focando em certificações, né, você está se desenvolvendo, se você tiver intervalos de tempos, né, você tem ali um risco maior de precisar de uma certificação ali na frente e não ter ela, porque você acabou usando outras coisas se tornando prioridade na sua vida, ou você tem também a opção de apertar, fazer um squeeze, né, um sacrifício maior num período mais curto e colher os resultados lá na frente, que foi o que você acabou de fazer aí, você viveu os dois cenários, né, e você acabou de fazer uhum. isso em fevereiro, né, pelo fato da mudança da prova, você fez um squeeze lá para poder fazer as duas provas nesse período, né. E como eu É, trabalhei também em muita consultoria, desculpa, só também muito consultoria, eles pediam outros fabricantes, outras certificações de outros fabricantes. Então, Palo Alto, uhum, Symantec. Então, nesse bem bolado aí, você acaba agregando outros valores que não sejam Cisco. Então, eu trabalhei em 2, 3 consultorias diferentes que exigiam que clientes tivessem algumas certificações para manter as parcerias. E aí uhum, acabei que nesse meio processo, acabei encaixando algumas certificações de valores, mas não tão grandes quanto a Cisco. A Cisco tem um peso muito grande no mercado e é muito sim. importante. É de acordo também do que a gente vai vivendo, né? Você vai no meio do caminho lá, aparecem diferentes oportunidades, você acaba meio se adaptando àquele momento, né? Agora, olhando. Vamos falar do período mais recente, tá? Tentar focar no período mais recente aí desse processo de certificação. E eu falo disso porque esse é o conteúdo que eu entrego pra galera, né? É, Uhum. o que que você entendeu que foi a maior dificuldade nesse processo ali? Quando você decidiu, falou, cara, eu vou fazer o CCNP Route, eu vou fazer o CCNP Switch. E só para antes de você responder, só para dar contexto para quem está acompanhando a live, até fevereiro desse ano, galera, a Cisco, né, a estrutura de certificações dela, ela sempre sofreu alteração, tá? E ela vai sofrer de novo no futuro, tá? Inclusive lembrar que todos os membros da comunidade Cisco, quando a comunidade Cisco foi criada, ela foi criada com a outra estrutura e toda a certificação foi atualizada lá dentro, né, para poder ajudar a galera que estaria estudando para a estrutura nova, mas por exemplo, o Danilo falou do CCDA, o CCNA Security, quando a Cisco mudou isso agora, ele removeu tudo isso do portfólio e falou, agora a gente vai criar um único CCNA e você vai se especializar lá dentro do CCNP Security. Então, dentro o que era do CCNA Security, ele carregou para dentro do CCNP Security e inflou mais ainda a parte do CCNP Security, né? Mas pensando nisso daí, então, olhando nos últimos 12 meses aí da sua jornada, o que você entende que foi a maior dificuldade nesse processo, cara? Então, a maior dificuldade o que eu gosto muito da comunidade Cisco é o seguinte: você tem várias formas de estudar, cada um tem como você falou, um foco, um objetivo diferente. Eu experimentei dos dois, você tendo tempo para fazer e quando você tem uma margem muito curta para fazer várias certificações. O que eu acho mais interessante na comunidade Cisco, na sua mentoria, é que você consegue, eu gosto muito de fazer analogia, né? Você dá uma desconstruída, você tem várias formas de ensinar. Então, você pegar o mesmo material e ensinar de uma forma que eu que tenho 35 anos, fui acostumado a minha vida toda a aprender de uma certa forma, ó, lê o livro, vai ter a prova, e aí você fica naquela... comigo, por exemplo, eu prefiro mais uma videoaula, um bootcamp de 4 horas, que é sensacional, e da forma que é feita, né? Ou seja, os conhecimentos vão um agregando no outro, não é coisa solta, é tudo feito um estudo Uhum, prévio para você poder ter os gatilhos para um conhecimento adentrar no outro e você conseguir seguir todo o bootcamp seguindo uma linha de raciocínio linear, não é coisa jogada, é uma coisa bem estruturada, bem pensada, planejada. Então, assim, quando começou a mentoria, o foco inicial era se CCNA, todo mundo elevar a sua base. Eu já estava naquele momento com o CCNA já no currículo, né?
Uhum. mas eu notei, né, quem me indicou foi o Felipe Serra, até um abraço para ele, Felipe, ele que me indicou, ele viu um conteúdo no Instagram, falou, pô, isso aqui é diferenciado, acho que eu vou entrar nessa mentoria. Eu falei, pô, mas como é que é? Não, ele faz umas aulas que bota o problema real do dia a dia dele, faz simulações, era bem no início. Ele foi o Uhum. primeiro mentorado, né, da Sim, 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 comunidade. sim. O Eu entrei Felipe, eu logo fiz até uma depois live com ele aqui. com ele, então, ele foi o Aham. primeiro mentorado, ele me indicou, entrei logo depois, não sei quanto tempo depois, mas Uhum. eu vi que era um conteúdo diferenciado por causa da apresentação como é feita. Você faz vários vídeos semanais, né, onde você apresenta algum problema e uma solução, ou faz um tópico para você se interessar no assunto, e depois quando você o pessoal já tem bastante conhecimento, você agrega tudo isso num bootcamp, Uhum. que eu estava muito ávido pelo CCNP na época, o pessoal estava pedindo, cobrando, porque a gente estava para fazer a prova, a gente estava querendo uma data para o CCNP, e quando foi muito maneiro, se não me engano, foi 4 ou 5 horas direto, e Aham. foram apresentados vários conteúdos ali de problemas reais que você enfrenta na vida real. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estudei CCNP Security, tem um capítulo lá inteiro, 30 páginas, de como a criptografia é feita. Cara, eu vi aquilo ali, li uma vez e falei, cara, eu acho que eu nunca mais vou precisar saber isso na minha vida. Eu vou precisar fazer da prova, que eram 2 questões de Exato, 60. Teve exato. um peso ali. Quantos Aham. blocos, mas eu não vou usar aquilo na minha vida real. Aham. Não, eu acho que Aham. não. Mas você tem que saber ler uma vez e entender como é feita a criptografia. Mas é forte. Não, forte como? Porque Aham. são 8 fileiras que misturam de cada segundo, então você entende aquela matrix ali, mas a forma como é apresentada o conteúdo, a forma como é apresentado, o que eu posso tentar comparar são os nuggets da vida, mas não passa perto, porque lá no Nugget é uma videoaula onde ele não apresenta problemas reais e Uhum. soluções reais. Ele pega a matéria de quem não gosta de ler muito, que é meu caso, mas eu leio quando é necessário. Então, eu Uhum. leio muito material técnico e poucas coisas me interessam, mas eu sei que é importante ler. Leiam, por favor. Mas eu Uhum. não tenho esse apego toda a leitura, eu prefiro videoaula. E já vi muito CBT Nugget, Train Signal, já vi muito, onde o cara passa aquele conteúdo do livro para você num vídeo aula. Alguns tópicos são bem interessantes, né? De você pega todo o conteúdo ali numa videoaula, mas tem tópicos que você não tem. Eu vi o tópico, eu falei, não, cara, esse tópico tá fraco. Eu vou lá ver o capítulo do livro todo, me Uhum. embasava de novo. Eu falei, cara, ele fez um resumão aqui e não deu Uhum. para passar nada. Então, é isso que eu tenho para passar. Nos últimos aí, mais de 12 meses, né? Já renovei, né, a minha mentoria. Uhum. Então, todos os bootcamps e as aulas parciais que foram dadas são muito interessantes. Nem todas a gente consegue acompanhar ao vivo, infelizmente, por causa de trabalho, Sim. mas a gente sempre vê depois Aham. ou anota, mas basicamente é isso. O que eu queria deixar claro para quem quer entrar na mentoria é o diferencial da apresentação do conteúdo. É como se fosse um conteúdo que eu não vi ainda da forma com que é apresentado, preparado principalmente, Uhum. e dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho por forma que é apresentado, os gráficos, né? Então, as máquinas virtuais, as configurações. Sim. Então, é isso. Legal, legal, cara. Fico muito feliz aí de estar podendo ajudar a sua jornada. Cara, mas o que você comentou aí, ele é muito importante, né? E é algo que eu realmente bato muito em você por ter essa sua experiência na sua carreira, né? Que já vem de bastante tempo aí na área também. Vai conseguir compartilhar comigo que é certificação não é jogo da vida real, cara. Certificação ali, a Cisco, ela coloca muita coisa de portfólio também de certificação. Ela, quando tem um produto novo que ela vai lançar, principalmente, né, ele acaba empurrando que parte da certificação você tenha que entender um pouco mais desse produto, não necessariamente que já seja um produto que está no mercado, que tá fluindo bem. E acaba também, muita da coisa que a gente vê ali, você acaba vendo um high level, né, da coisa, para poder fazer a prova, que talvez é um conteúdo que ele quer que você saiba na prova, mas não quer dizer que lá no campo de batalha mesmo, você vai precisar ou só daquilo, né, ou daquilo exatamente, né, então não quer dizer que o CCNA, ele vai precisar, não vai precisar saber BGP, não quer dizer isso, né? Não quer dizer que o cara contratar um CCNA, o CCNA não vai precisar saber BGP, né?
Então, acho que o que você pontuou aí de ter bootcamp, de fazer bootcamp, acho que ele desmistifica muito isso, né? E eu também aprendi quando eu tava estudando essas tecnologias, eu ainda estudo bastante, né? Mas quando eu tava começando, eu aprendi assim, eu aprendi a fazer o SPF, aí eu aprendi a fazer EIGRP, aí eu aprendi a fazer NAT. Mas se eu juntasse NAT com SPF, eu não conseguia fazer. Porque juntou, complicou, né? O troubleshooting fica muito mais difícil, né? Legal. E como foi essa sua disciplina de estudo, cara? Porque a galera pergunta muito, né? Fala assim, pô, como que eu faço aí pra poder me preparar, né? Pô, você é pai, tem filha, né? Sua filha nasceu recentemente, meus parabéns por isso, né? Sensacional, cara, muito Beijo pra bom. Marina aí, que no futuro vai ver essa live Ô, aí. Marina, um beijão. Patrícia, minha esposa, família também, Um beijo presente pra aí. família toda, então. Legal. Mas conta aí, então, cara, como é que foi essa disciplina de estudo, né? Pra organizar, spinning todos os pratos aí, né? Como que foi isso? Cara, então, focando aqui na mentoria, o que acontece? Cara, foi hardcore, porque eu tive que fazer uma parada que eu acho que eu nunca tinha feito, que era pegar o máximo de informação possível. Eu tinha duas opções, né? Eu tinha a opção de fazer uma prova mais safe, que era a do Switch ou a Troubleshooting, e conseguir um nível de certificação da Cisco no novo patamar de certificações dela, Certo. ou fazer as duas e o patamar acima, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar, falei, não, eu tenho que focar, eu tenho que passar numa das duas. Então, eu comecei a estudar para do Switch, e eu comecei a ver que as datas do troubleshoot para agendar estavam acabando. E me preocupou bastante, porque tinham pouquíssimas datas e horários disponíveis para agendar de troubleshoot. Isso lá no início da Switch, porque como a Cisco falou que ia ter a última data para fazer, se não me engano, dia 24 de fevereiro. Exato. Eu comecei a pesquisar, falei, cara, cadê as datas para fazer a prova? Aí eu marquei a Switch. E eu falei, cara, eu tenho que marcar de troubleshoot agora, senão não vai ter data mais, vou ter que mudar de estado para fazer a prova. E aí eu falei, cara, eu recebi força dos meus colegas e tudo de trabalho, não, vai lá, faz, você é um cara dedicado. E aí, basicamente, como é que eu fiz para estudar, né? As minhas fontes de estudo, né? O material oficial da Cisco, óbvio, que é a base de tudo. Eu tenho também videoaula que eu uso muito em transporte público. Então, eu estou no metrô, eu estou no transporte público, até às vezes na hora do almoço ali eu pego um determinado tópico e fico prestando atenção no celular, normalmente no tablet, que eu botava os conteúdos ali e ficava acompanhando. O Kindle também, alguma coisa no Kindle, pouco, mas bastante videoaula no transporte, que o fone ajuda a isolar, e eu tenho esse problema de perder muita atenção, perco muito foco. E a comunidade Cisco com os vídeos ali, quando você tem uma dúvida ou outra, você vai lá, resgata no portal da comunidade os vídeos, e principalmente o Bootcamp, cara, assim, ele aborda com foco também na prova as questões importantes, né? Pertinentes à prova, os pontos importantes, mas o Bootcamp eu achei que foi lógico, você vê a videoaula, é uma junção de coisas. Videoaula no transporte, minha forma de me estudar não quer dizer que seja perfeita, né? Sim. Eu aproveitava o meu transporte praticamente quase 45 minutos indo e voltando todo dia para ver videoaula. Quando eu tinha alguma dúvida na videoaula, eu ia para dentro do livro e li o capítulo todo e integrava isso com as aulas da mentoria, material da mentoria disponibilizado, os laboratórios, também muito importante, laboratórios também, e para fechar, para ficar assim, estou pronto para a prova Bootcamp, que aborda todos os campos, início ao fim. O Bootcamp é sensacional. Legal. É excelente ferramenta de estudo, e quem fez lá, passou na prova, pode afirmar que está no chat aí, bota a hashtag Bootcamp ali, que Bootcamp hashtag Bootcamp, galerinha, hashtag Bootcamp, que Bootcamp ele realmente é o poder, hein? Deixa eu botar aqui, ó, hashtag Bootcamp. Muito bom, cara, muito bom. Não, eu acho que assim, a disciplina de estudo, do jeito que você está falando, todo mundo vem, quanto tempo eu vou precisar estudar para poder passar no CCNA, né? É a perguntinha clássica que todo mundo faz, né? Na verdade, cara, eu vou ser bem sincero, tá? Quando fazem essa pergunta, o cara não quer saber a resposta. Ele quer que alguém convença ele, né, que o tempo que ele tem não vai ser o suficiente para ele se preparar para o CCNA. No fundinho, ele tá procurando isso.
Porque se ele olhar no papel lá, né? Você falou aí, ó, você passava 45 minutos na ida, 45 minutos na volta. Pô, a gente tá falando de 1h30. 1h30 de estudo por dia é um puta de um tempo, né? Provavelmente foi dessa maneira que te ajudou a somar tempo no seu dia, que normalmente a galera tá fazendo o quê? No transporte? Tá lá, meu, vendo a banda passar, né? Em vez dele aproveitar esse tempo aí pra usar pra alguma coisa bem útil, cara. Muito bom, cara, muito bom mesmo, muito legal. Eu acho que todo dia que você Aham. tem um dia que você quer ver uma música, você É quer sentar com... lógico. Não é a Você máquina, cansa né? da minha cara, né? Exatamente. Não é a máquina, não é também falar que todo dia é santo, né? Mas é Aham. importante você ter uma meta, dividir teu tempo ali. Eu tive que fazer isso nessa correria aí, dividir quantos tópicos eu tinha, o que eu tinha de material, qual era o tempo que eu tinha, agendar a Aham. prova e foi correria, mas valeu muito a pena. Legal. Certificação tem peso no mercado, é uma certificação muito forte, Cisco é Cisco, e já estamos preparando, pensando nas próximas, né? Legal. Seu foco aí na sequência é pular para um CCIE ou você quer ramificar a carreira para alguma outra especialização? Então, eu tava dando uma analisada, né? Eu estava pensando primeiro em me certificar na parte de security, que é onde eu trabalho mais, maior afinco, né? É na Uhum. parte de segurança. Enquanto ainda as carreiras da Cisco se dão aquela ajeitada, né? Então, eu vi que o Felipe tirou a certificação agora, né? Sim. Do security. Então, depois eu vou até botar um papo com ele para pegar umas dicas aí, mas eu Acho que acho ele tá até que ao vivo aí. eu vi, tava no chat aqui. Eu vou bater um papo com ele, mas eu acho que é isso. Já tinha se definido fazer dois CCNPs e depois sim entrar no CCE Route Switching ou Data Center. Eu vou analisar como é que vai estar a situação ali na Cisco, ver como é que Sim, é. sim, na grade de certificações, né? Isso. Legal, legal. Muito bom, cara, muito bom. Bom, contar comigo aí nesses próximos passos, que sabe que não tem tempo ruim pra gente, não. Hum. Agora, quando você olha para esse período aí, né, cara, toda essa renúncia, porque toda conquista tem uma renúncia, né? Você já comentou algumas aqui. Você entende hoje, né, analisando a sua carreira, as novas oportunidades, né, que o mercado pode te trazer, as novas oportunidades que a empresa que você está hoje pode te trazer. Você entende que esses sacrifícios, as renúncias valeram a pena quando você teve que fazer essa escolha? Cara, vale a pena. É árduo, né? Eu fiquei, cara, eu lembro que eu pedi 3 ou 4 quintas-feiras e sextas-feiras para poder maratonar quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo, né? Fiquei nisso, aí intercalei as provas, né? Aí foi 2 semanas switch, depois 2 semanas troubleshoot, né? Uhum. Contei com a compreensão do meu coordenador, comecei com ele sabe que é importante. Então, assim, foi aquela coisa de ficar. Eu lembro que eu estudava, aí parava para almoçar, voltava, estudava, aí, às vezes dava um tempo, eu ia malhar para dar uma isolada, malhava Uhum. acho que 1 hora e meia, só para dar descarregava, chegava em casa, tomava banho, voltava a estudar e ia acompanhando meu plano ali de estudo para ver como é que eu estava. E sempre estava, né, ticando algumas coisas. Só que no dia da prova não tem jeito, tem gente que trata de uma forma, trata de outra. Até lembro que eu botei no grupo lá, eu acordei sem alarme, sem nada. Meu alarme estava para tocar, sei lá, 6 da manhã. Eu acordei 4h30 da manhã, mandei até uma foto no grupo da mentoria lá, Sim. os vizinhos tudo apagado, assim, e fui lá voltar a estudar, a Uhum. reforçar o estudo. Não é o melhor aconselhável, às vezes tem pessoas que fazem de Uhum. outra forma, mas a minha cabeça ela fica matutando ali, e só quando eu acabo de fazer a prova que sai o resultado, que aí a válvula de escape abre e dá aquela relaxada, mas como eu te falei, eu não fiquei vendo minha filha. Teve um dia, foi um domingo, que ela queria muito me ver. Eu dei uma volta com ela no parque, ali na Praça Afonso Pena, no Rio. Depois a gente almoçou junto e tive que voltar para estudar. Então foi um momento assim difícil, Uhum. mas necessário, porque a gente sabe que é, tem aquela coisa, né? A prova não estava barata, né? Então você já paga a Exato. prova, você fica aquela pressão, cara, paga, agenda a tua prova, que ela não é barata, tá, cara? O dólar tá Uhum. querendo mais alto, a prova aumentou, 250 para 300, então assim, é mais um peso ali que fica no teu carro, não vai ter que fazer outra não, porque é cara. Então, tem também esse peso do financeiro também, né? Além de todos os outros, né? De você abdicar de família, de você
sem Eu lembro dúvida. que eu só malhava, meu lazer era só malhar para ajudar na válvula de escape dos Uhum. estudos, né? Basicamente era isso. Sim, não, o que você tá falando aí é muito importante, né, cara? Porque não é todo mundo que vê essa renúncia, né? Às vezes o cara acha, fala, ah, beleza, se eu olho o plano de estudo lá, vou então estudar 4 horas por dia que vai dar tudo certo. Pô, na hora que ele estuda o primeiro dia 4 horas, ele não lembrava o tanto de tempo que ele fazia outras coisas, né? Que ele vai ter que renunciar para focar aquelas 4 horas. Mas o mais importante de tudo é conseguir, cara, se ver lá na frente, né? Conseguir se ver lá na frente e falar, cara, vou sacrificar um período aqui por um período depois. Não olha, tem que conversar com a esposa, tem que conversar com a família, tem que alinhar isso dentro de casa, porque é onde vai estar o seu apoio, né? É onde vai estar o seu apoio para eles entenderem exatamente qual que é aquela demanda ali naquele período. Eu falo que hoje eu faço, né? Agora eu faço lives meia-noite, né, cara? Meia-noite. Na primeira vez que eu fui dar essa ideia pra bebezinha, a bebezinha falou, pô, meia-noite, Lucas, né? Aí você vai explicando devagarzinho, devagarzinho, né? E ela entendeu e ela, pô, é super meu apoio. Ela é minha base aqui que realmente me influencia nisso. E pra galera que tá entrando nessa jornada, né? É fundamental que, pô, quem tem família, que a família entre junto e entenda que ele tá assumindo um compromisso e é um compromisso para um resultado melhor, né? Uma renúncia hoje que vai ter um resultado melhor para a família, né? Hoje, quando dá meia-noite aqui, dá 11h30, ela, o que você tá fazendo aqui? Vai pra live, tá na hora, vai preparar o seu cockpit, tá? Vem aqui montar meu cockpit para mim. Então, é outro cenário, né? E eu tenho certeza que no seu caso também é muito semelhante, né? E a sua renúncia é diferente da minha, que vai ser diferente de outras pessoas, né? Correto. Você é um cara que conseguiu ser muito cedo, mas você teve também uma grande renúncia, a gente já Uhum. conversou, você já explicou a sua história. Então, assim, o importante é você ter uma renúncia, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, seja o futebol, que seja um final de semana. Exato. Eu lembro que o final de semana do Beach Camp tinha várias paradas rolando, eu não lembro o que era. Eu falei, não, cara, não posso. Esse é o bootcamp que eu estou esperando. Os outros eu vou ver a gravação, porque esse você pode tirar dúvida ao vivo. O do Exato. CCNA, eu acho que eu vi a gravação. Aham. Vi depois, tá? Acompanhei. O do CNP, eu falei, cara, esse aí eu posso entrar e falar, cara, não entendi, levantei, não entendi isso aí, Lucas. Você, Aham. depois na aula gravado, já era. Exato. Ele pode ter explicado muito bem, mas aquele ponto ali que pode passar desapercebido para todo mundo, você não entendeu, já era na gravada, você não vai tirar aquela dúvida. Você para depois, você comentar, Aham. mas ali, durante o foco ali de todo aquele cenário, Nova York, Londres, Dubai, você está ali imersivo ali, Sim, você não vai conseguir sim. tirar a tua dúvida, entendeu? É, o que eu sempre recomendo, né, pra galera acompanhar as aulas ao vivo, porque o cara fala, eu entrei pra comunidade Cisco, então não vou mais pra aula ao vivo. Cara, eu sempre recomendo que quando você puder, acompanhe a aula ao vivo, porque na aula ao vivo a gente tá ao vivo, né? Você Sim. consegue esclarecer. Pô, depois você pode deixar a sua dúvida dentro da comunidade, eu sempre vou responder, você pode postar lá e a gente sempre vai responder, né? Mas você tem a vantagem ali de pegar uma outra explicação ali na hora que vai ajudar bastante. Cara, pra gente não se delongar tanto, né, aqui, duas perguntinhas finais, tá? Uma que tinha chegado lá pelo chat, o pessoal queria saber, nessa sua construção da sua carreira, você fez uma formação também, ou você foi direto para certificação? Como é que foi esse processo aí? Então, eu quando estava fazendo, eu estava aqui no quinto período de engenharia elétrica pelo Cefet, no Rio de Janeiro, eu procurei o estágio. Como é que são as coisas, São Lucas? Eu nem poderia fazer o estágio naquele período, mas eu tinha uma oportunidade, eu forcei uma barra lá, consegui, acho que tinha que ser a partir do oitavo, e justamente no quinto período de engenharia elétrica é quando você sai da base, digamos assim, de cálculos, física, e você vai para a aplicação daquilo ali na vida real, né? Uhum, E eu já tinha pego meio que o sentimento ali, também quando comecei a trabalhar com rede, mas eu já tinha pego o sentimento que não era muito aquilo que eu queria. Então, quando eu comecei a fazer o estágio, logo depois eu fui promovido acho que com 5 meses de estágio para cargo de CFC10, que pintou uma oportunidade lá de bilíngue e tudo. O meu coordenador na época me incentivou, isso é muito importante. Eu estava no estágio, ele que me apresentou a vaga, falou assim, cara, você tem total condições de pegar essa vaga do CFC Desk. Falei, cara, mas eu não sei nem eu não sei nem a cor dos cabos de rede. Falei, não, cara, pega esse livro aqui e você vai estudar esse livro no final de semana, livro assim, sei lá, cento e poucas páginas, eu dar uma noção de redes, uhum. você tem um inglês bom,
e você precisa saber de um pouco de redes e o inglês. Eu fiz a prova, mandei bem no inglês, mandei bem na prova técnica, não era nada do outro mundo, mas o livro que ele me deu foi bastante interessante. E, desculpa, eu parei a faculdade do Cefet em engenharia elétrica Certo. e eu fui progredindo, como eu comecei a trabalhar, as aulas começaram a conflitar, eu parquei a faculdade e agora eu estou voltando para o Infinet, voltei para o Infinet fazer a minha graduação EAD Uhum. em redes, porque é importante sim, Sim. mas o mercado de TI ele é um pouco diferente, né? As pessoas conversam comigo e falam assim, pô, mas você parou a tua faculdade lá? Eu falei, cara, você começa a entrar na área técnica, quando você vai para uma entrevista, eu posso falar isso, nas entrevistas que eu participei, até entrar na Redditor, cara, as pessoas querem saber se você consegue tratar um problema. Você, cara, você tem Exato. a certificação tal, tanto a pessoa do RH que vai te entrevistar, quanto a pessoa um gerente da área, ele quer saber se quando der um problema, se o cara vai pegar o canudo, mas não sabe resolver, ou se vai resolver o problema. Então, assim, tem esse diferencial, e você vai se especializando, especializando, e você meio que vira tipo um vício, você vê que você vai crescendo, as oportunidades vão aparecendo, e isso eu posso falar, acho que das 3 últimas entrevistas que eu fiz até entrar na Redditor, eu lembro que as pessoas não perguntavam esse ponto. Você com a especialização, você consegue se avançar, e uma coisa muito importante hoje em dia, que eu não preciso falar, mas vou falar, é o inglês. O inglês é fundamental, como Uhum. antigamente era da datilografia, então o Sim. inglês hoje ele abre portas assim, e você tem que saber. Hoje o que não falta é facilidade de você aprender a língua, é difícil, mas não é impossível. Então, o inglês também me abriu também bastante portas aí, e é importante também. Legal, legal, cara. É muito importante isso daí, sim, né? Lembrar a galera que a graduação, ela é. Eu sempre falo pra galera, falo, faz uma graduação, nem que seja um tecnólogo, faz, né? Se forma, mas não vai pensando que você na faculdade vai aprender o que você precisa aprender, tá? Porque você vai aprender mesmo, jogo é jogo, treino é treino, né? Ali você vai aprender um pouquinho de cada coisa. Por que o cara que faz, né, medicina, ele sai da faculdade, ele vai lá pro campo de batalha lá, né, pro hospital, e os caras já não dão um bisturi na mão dele e mandam ele abrir o paciente, né? Os caras mandam ele fazer uma residência lá, o cara se lasca, cara, fica lá 12 anos para ele começar a abrir o cara lá e operar um coração, né? A nosso cenário aqui é a mesma coisa, cara. Você vai fazer uma faculdade de redes, na hora que você completar a faculdade, provavelmente vai chegar um cara que fez um CCNA e domina a base sólida mesmo, o cara engole vivo. O cara engole esse carinha que fez faculdade de redes vivo. E o cara de redes que gastou 60 mil reais lá para se formar, não vai entender muito bem, mas é simplesmente que ele não entendeu como que o mercado funciona, né? Então, jogo é jogo, treino é treino. Pra E gente uma outra coisa chegar... desculpa te interromper, Lucas, uma coisa que eu queria adicionar, a faculdade que eu escolhi fazer, né, ela tem um currículo muito interessante, tem até tópicos recentes, Azure. Então, assim, é Uhum, uma faculdade que ela tá, para me dar motivação de fazer, tem uma coisa que tem que me agregar. Então, assim, sem eu não dúvida. vou, cara, tem matérias chatas, tem, mas ela é uma faculdade que ela tá com a visão lá na frente, ela tá Aham. ensinando cloud, tá ensinando Azure, que são tópicos que estão aí Estão no no mercado, né? AWS, e você Aham. às vezes sai, você pode ter até um voucher ou não, dependendo do tipo de carreira que você vai seguir lá de EAD ou não, você pode até ganhar um voucher, mas Uhum. só isso. Eu optei por uma faculdade EAD para complementar a minha currículo, mas uma que Uhum. esteja alinhada com o que a TI tá indo, né? O rumo Sim. da TI atualmente, né? Legal, legal. Cara, pra gente chegar nos finalmente aqui, se a gente se empolga, dá pra ficar conversando aqui até 3, 4 da manhã ou 9 horas da noite no Brasil, mas eu já vou chegar nos agradecimentos, cara. Primeiro eu vou já te agradecer muito por ter se disponibilizado, sabe? Vim aqui trocar uma ideia. A gente tem 310 pessoas aqui acompanhando Opa! ao vivo a nossa conversa, que tá muito legal. É um prazer, Danilo, de verdade, cara, poder Obrigado. fazer parte da sua jornada, poder fazer parte da sua construção profissional. No que eu puder ajudar, se sabe, pela experiência que a gente já tem junto, que o que eu puder fazer para você se desenvolver, para você poder crescer e tiver ao meu alcance, eu sempre vou estar fazendo, porque meu objetivo ele é muito claro, né, cara? É poder ajudar a galera a transformar realmente a carreira deles.